Amores, vamos para mais uma aula. Hoje é aula de natureza e sociedade. Mas antes de começarmos, vamos para a nossa devocional. O que eu vou trazer para vocês hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, só a partezinha B que diz assim: Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vou ler mais uma vez. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. O que esse versículo quer dizer? Se eu for dizer em outras palavras, ele diz assim: sejam como homens, sejam fortes. Agora me responda uma coisa, crianças. A gente consegue ser forte sem Deus? Acredito que vocês tenham dito não. E realmente, não conseguimos. Porque na sua palavra mesmo, ele diz que nada, porque sem ele, sem mim, nada podereis fazer. E isso está lá em João, capítulo 15. Então, sem Deus, nada poderemos fazer. Mas também a sua palavra diz assim, lá em Mateus 19, 26, só a partezinha B que diz assim: mas para Deus tudo é possível. Eu vou contar uma história para vocês. Alguns de vocês podem até conhecer, mas outros pode ser que não. Haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, era o nome deles. Então, teve uma época que tinha um rei, e esse rei ele fez uma estátua. Essa estátua de ouro, uma imagem de ouro, ele queria que todas as pessoas se ajoelhassem perante aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens fiéis, tementes ao Senhor. E eles se recusaram. Eles não queriam adorar aquela imagem, porque é um Deus falso, um ídolo falso. E eles adoravam apenas um único Deus, o Deus verdadeiro. Só que o decreto daquela época é que quem não adorasse aquela imagem, quem não se ajoelhasse àquela imagem, seriam jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas vocês acham que aquela coragem deles de dizer não naquele momento vieram deles? Não, aquela coragem veio de Deus. Então, quando novos corações foram colocados, foram dados àqueles jovens, eles ganharam 3 dons da graça, que foi a fé, a esperança e o amor. O amor dado a eles, o amor que eles estavam sentindo ali por Deus, eles só queriam agradar ao Senhor. Então, se eles se ajoelhassem, aquela estátua não iria agradar a Deus. Então, eles se recusaram. Aquele amor que eles estavam no coração deles era amor por Deus. Eles queriam adorar o Senhor, só queriam agradar a Deus. A fé dado a eles também, aquela fé era a fé de crer que Jesus Cristo, a gente confiar nele para a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Então, crer em Deus, que Deus cuidaria deles. E realmente, Deus cuidaria deles. E a outra graça é a esperança. Esperança de que Deus, o Todo-Poderoso, poderia livrar, proteger, salvaria eles daquela situação. Então, eles disseram ao rei: nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Isso está lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Então, eles tiveram coragem, aquele momento Deus deu coragem, e Deus também disse a eles o que é que eles poderiam dizer àquele rei. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, não por eles, mas sim Deus colocou as palavras nos próprios corações deles. E ele também deu a certeza daquilo que ele iria fazer. Então foi dado a eles um amor tão grande por Deus, que eles não poderiam se curvar perante a qualquer outro Deus. Então aquela estátua de ouro ali, jamais eles se curvariam, porque eles estavam com um amor tão grande por Deus. Foi dado a eles aquele amor tão grande por Deus. Então, meus amores, ali naquele momento, eles foram corajosos para que eles pudessem ser como homens fortes. Então, cada um de nós precisa desses dons da graça. Precisamos de amor, esperança e fé, principalmente agora nesse momento que estamos vivenciando. Nessa época de pandemia do coronavírus, tantas pessoas ficando doentes. Então a gente precisa o quê? Ser forte, ser corajosos, mas
a gente sabe que isso não vem de nós, e sim Deus coloca nos nossos corações. Então a gente devemos orar a Ele, orar para que Ele nos dê esses dons em Jesus Cristo, porque para que você e eu, a gente venha crescer e ser um homem, uma mulher espiritualmente forte. Tá bom, meus amores? Então, quando vocês orarem, peçam a Deus que coloque nos seus corações amor por Ele, porque esse amor, Ele sim, Ele vai nos fazer crer em Cristo Jesus, que Cristo Jesus é a nossa salvação. Amém? Então, vamos começar a nossa aula. Lembram da aula passada que a gente falou sobre animais vertebrados? Animais vertebrados são o que mesmo? São animais que têm ossos em sua estrutura, coluna vertebral, o esqueleto. Então, lembram também que eu disse a vocês que os animais vertebrados são em 5 grupos, só que vou falar um por cada vez, tá? Então, hoje vamos falar sobre os mamíferos. E quem são os animais vertebrados? Esse grupo mamíferos, quem são eles? São animais que quando pequenininhos, quando recém-nascidos, quando nascem, eles mamam. Então, alguns exemplos de animais que mamam quando nascem. Tem o elefante, tem o cavalo, tem a preguiça. Esses são animais terrestres, porque vivem na terra. Agora, o gatinho também aí, ó. O gatinho também é um animal terrestre, um mamífero. Ele mama. Quem nunca viu os filhotinhos de gatinho mamando? Então, também temos animais aquáticos, aquáticos mamíferos. Vamos conhecer. Que é a baleia. Imagine, vocês sabiam que a baleia, ela mama quando um filhotinho? A baleia, e também tem outro. Tem um golfinho. O golfinho também é um exemplo de mamífero, só que aquático. Aquático é que vive na água. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Animais mamíferos, aqueles que mamam quando filhotes. Terrestres é o que vive na terra. Então, exemplos, tem o gatinho, tem a preguiça, tem o elefante, tem cachorro, tem macaco. Esses têm outros exemplos também. E temos os mamíferos aquáticos, os que vivem na água, que tem a baleia, o golfinho, tá? Esses também são alguns exemplos de mamíferos. Então, meus amores, para vocês relembrarem desse assunto, vamos fazer a atividade da página 248, 249 e 250. Deixa eu aqui só mostrar a vocês essas atividades, tá? Para vocês responderem aí em casa. Então, esse aqui é uma leitura que os papais e a mamãe de vocês podem estar fazendo para vocês revisarem o assunto. E aqui, para responder, muito fácil também, que vocês só vão fazer um X no único mamífero, no único animal vertebrado, e os outros pintar os invertebrados, invertebrados que não têm ossos. E essa aqui é a atividade da aula de hoje, sobre animais vertebrados, os mamíferos. Também muito simples aqui, tá, gente? Então, fácil, fácil. Agora vamos para a nossa aula de sociedade. A aula de sociedade, gente, ela também tá muito fácil, tá? É uma revisão da aula passada. Falamos sobre o quê? Família. Olha aí, a nossa família, que tem vovó, tem vovô, tem primo, tem tios, tem mamãe, papai. Como também falei na aula passada, tem gente que mora com os avós. Eu mesma morei com os meus avós. Tem gente que só mora com uma mamãe, tem gente que só mora com um papai, tá? Então, mesmo assim, temos a família grande, os membros da família é enorme. Então, meus amores, também eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem sobre esse assunto, tá? Então, quero que vocês caprichem
porque eu vou colocar na nossa parede da sala para quando vocês voltarem, a gente tá lá no nosso trabalhinho bem bonitinho para vocês verem, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem é uma árvore genealógica. Só que essa árvore que eu vou pedir para vocês fazerem é simples. Eu vou estar mandando o material para vocês também. Vou aqui mostrar para vocês. Então, é esse daqui, gente. Vocês vão estar fazendo. Eu tô mandando para vocês um molde das folhas, do tronco. E também eu tô mandando a cartolina para vocês fazerem. Agora vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai para poder recortar, né? Fazer o molde. Aqui o cartolina verde, cartolina marrom. E vocês vão fazer essa árvore e vão colocar aqui, ó, nessa cartolina branca. Vão colar. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês irão fazer a partezinha. O que é a árvore genealógica? Vocês vão contar a história da família de vocês. Então, seus avós paternos, quem é? Vovó e vovô, quem é? Aí, ou vocês podem desenhar e colocar o nomezinho deles embaixo, ou se vocês tiverem uma fotinho, vocês também podem colocar. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Aí vocês têm que fazer vovós do papai, a mãe, pai do papai, mãe, pai da mamãe. Aí vem papai e mamãe. E vem vocês. Se você tiver irmãos, também coloca os irmãos. E se vocês quiserem ir mais além ainda, podem ser do bisavô, bisavó, o que o papai e a mamãe lembrarem, tá bom? Da família de vocês. Podem botar os tios, os primos, tá ok? É a família de vocês, tá? Então, caprichem nesse trabalhinho, façam com muito capricho, tá? Tudo isso é pra glória de Deus, tá bom, meus amores? Então, bons estudos, um beijo, amo vocês!